Estamos de volta com mais uma entrevista para você, trazendo muito conhecimento neste momento que estamos todos em casa, realizando diversas atividades devido a essa pandemia do coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa, inclusive as empresas. Muitas empresas tiveram que se reorganizar, teve demissão, teve também reorganização de horário dos funcionários, também de salário, e outras estão tentando inovar para se manterem nesse mercado, tanto durante como pós a crise. Para conversar sobre assuntos voltados à gestão e liderança, nós estamos recebendo aqui, temos a honra de receber, embora à distância, já que estamos seguindo também as regras de isolamento, o professor de administração do UNASP, Derson Lopes Júnior, ele que desempenhou atividades profissionais já nas áreas de liderança, finanças, gerenciamento de projetos, gestão do terceiro setor, empreendedorismo, gestão de pequenas e médias empresas e também acabou de defender agora o doutorado, né? Um doutor, nós vamos conversar também um pouquinho sobre isso. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado desde já por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Luciana, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Podemos conversar um pouco desse assunto tão importante. Professor, toda essa situação que estamos enfrentando pegou todo mundo com certeza de surpresa e não é diferente para as empresas. Quais foram as primeiras mudanças que elas tiveram que realizar, independente seja grande, média ou uma pequena empresa, para enfrentar esse momento? Basicamente, Luciana, dois pontos são os mais nevrálgicos na empresa nesse momento. O primeiro deles, que talvez já venha na mente das pessoas, é a questão financeira, né? Porque muitas empresas, elas não tiveram uma queda de receita, elas foram para zero, né? Eu conheço organizações que simplesmente zeraram a receita de um dia para o outro, o que fez com que elas tomassem medidas urgentes para poder manter o seu fluxo de caixa. E o segundo momento foi tomar decisões quanto a como posicionar a sua marca, a sua organização diante da crise. Toda essa mudança, tanto em termos internos quanto externos, obrigou essas organizações a se posicionarem diante da crise para os seus funcionários, para os seus clientes e para a sociedade em geral. E, professor, falando um pouco dessa questão de posicionamento, principalmente com relação a um posicionamento com o público interno, funcionários, reduções foram feitas, não teve outra forma, tanto de jornada como do salário, de trabalho. Pessoas do grupo de risco com relação à doença do coronavírus tiveram que ser enviadas para casa. Como que uma empresa consegue, diante deste momento, gerir de forma saudável para continuar mantendo essa ligação e esse comprometimento dos colaboradores, mesmo em meio a uma crise? O que a gente tem notado bastante nesse tipo de ação é que o problema não é o que as empresas fazem, mas como elas fazem. Então, as pessoas que estão no dia a dia trabalhando, elas também estão acompanhando, diferente de uma crise setorial, quando acontece num determinado setor específico e talvez nem todo mundo tenha informação, essa é uma crise global que está amplamente divulgada na mídia, em todos os lados, né? Mídias sociais, nas notícias. Então, as pessoas sabem da crise e elas estão na expectativa de algum tipo de ação. O que fez muita diferença para várias empresas desde os primeiros dias dessa crise foi a forma como eles conduziram esse processo. Em algumas organizações, eles chamaram as pessoas para o diálogo, fizeram propostas, inclusive ouviram propostas dos próprios colaboradores sobre aproveitar as oportunidades legais que o governo ofereceu, como a suspensão do contrato de trabalho, ou flexibilidade, férias, banco de horas e uma série de outras alternativas. As empresas que partiram por este caminho, o do diálogo e da participação com os seus colaboradores, conseguiram manter o clima interno apesar do problema. E mesmo algumas decisões, algumas demissões que precisaram ser feitas, foram recebidas de maneira mais palatável, vamos dizer assim, pelo grupo. Por outro lado, aquelas organizações que se fecharam no seu core, no seu grupo de administradores e tomaram as decisões só comunicando de maneira drástica, essas empresas causaram um estrago muito grande, tanto no comprometimento de seus colaboradores, quanto na imagem que causaram fora dela para os seus consumidores. E certamente essas empresas terão que ter um trabalho muito grande de recuperação após a crise para desenvolver-se de novo dentro dela, como também fora. Professor, você trouxe alguns aspectos importantes na sua fala com relação à liderança. E você que é especialista nessa área, trabalha há muito tempo com isso,
A gente pode afirmar que a crise é um bom momento para se revelar essas características de liderança e como agir neste momento. Você já começou a falar, mas acho interessante a gente pontuar mais alguns destaques com relação à liderança. Com certeza. Eu gostei muito da palavra que você usou na sua pergunta, revelar, né? A gente muitas vezes imagina que algumas coisas vão se desenvolver necessariamente durante uma crise como essa. Na verdade, elas não se desenvolvem. Na verdade, elas se revelam, porque as pessoas que já estavam crescendo, aprendendo, trabalhando esse conceito, elas vão, neste momento, revelar essas capacidades, né? Eu gosto muito de relembrar que liderança não é uma competência, liderança é um pacote de competências. A gente trata a liderança como se fosse uma característica única. Na verdade, a liderança, né, é composta por diferentes competências. Então, este é o momento em que essas competências são colocadas à prova. E as pessoas que estavam mais preparadas, alinhadas, estavam estudando, aprendendo e praticando este assunto, neste momento elas começam a revelar que elas são mais preparadas para o assunto, né? Então, algumas características fundamentais que a gente poderia elencar nesse momento é a empatia dos líderes, porque a gente percebe em alguns que eles agem como se só a parte deles estivesse em crise, só a empresa estivesse em crise, quando na verdade todo mundo está enfrentando esse problema, seus fornecedores, os seus clientes e os seus colaboradores também, não é? Uma segunda característica muito importante neste momento é a capacidade de comunicação, que de uma certa forma é uma decorrência da empatia, não é? Saber comunicar adequadamente as situações dentro de uma linguagem que seja adaptada a cada qual dos grupos que eles estão enfrentando. Eu diria também uma terceira característica muito importante, que é a agilidade de ação. Então, agilidade é diferente de rapidez. Rapidez é quando a gente faz alguma coisa correndo. Agora, agilidade é fazer no menor tempo possível, mantendo a qualidade com que as coisas são feitas. Então, não é um momento de se tomar decisões precipitadas, mas é um momento de tomar decisões ágeis, que sejam baseadas em conceitos, mas que possam responder no tempo correto ao que nós estamos vivendo. E, finalmente, nós poderíamos ressaltar a capacidade de conhecer o seu grupo. As pessoas que conhecem o seu grupo, nesse momento, conseguem desenvolver melhor os outros três itens, porque elas já sabem como o seu grupo reage, elas já sabem como que eles estão vivendo no seu dia a dia, quem são aqueles que têm mais fragilidade, quem são aqueles que estão com mais problemas já de antes da crise e podem atender de maneira personalizada. É interessante tudo que você falou, professor, porque a gente percebe que é necessário um trabalho prévio, né? Não é na crise que surge todos os pontos a serem organizados. Você precisa ir se organizando, isso é a função do gestor e também de toda a empresa. E aí surge então uma outra questão que eu acho importante a gente trabalhar, é que essa crise vai passar, mas outras vão surgir. Quem trabalha no mundo corporativo sabe que elas sempre estão ali. Como que uma empresa, como que uma instituição pode se preparar para enfrentar essas eventuais crises que surgem, que podem ser pequenas ou podem ser gigantes, como essa também, que afetou todo mundo? Muito, muito legal a sua pergunta. Vou começar a resposta com duas citações que eu acho que tem muito a ver com isso. A primeira é de Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo. Ele diz o seguinte: quando a crise acontece, ela é como se fosse uma maré, né? Que quando a maré baixa, é que você percebe quem está nadando sem roupa, né? Quem está despreparado. Então, a crise ela revela as organizações que estavam preparadas para a sua gestão e aquelas que iam bem porque as coisas estavam bem. E a segunda frase é de Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna. Ele diz o seguinte: não há como você prever o futuro, mas você pode criar o futuro. Então, as crises vão sempre existir, o mercado está aí para mostrar isso, existem diversos estudos econômicos que mostram que existe uma curva, então ele cresce, depois surge uma crise, ele cai. Agora, as empresas precisam estar preparadas para estes momentos, fazendo a sua lição de casa. Eles precisam ter um bom planejamento estratégico, precisam ter um bom posicionamento de marca, precisam ter um grupo de pessoas comprometidas e bem preparadas e precisam ter uma estratégia de caixa, uma estratégia financeira prevendo a crise. Em alguns momentos, quando eu trabalho com algumas organizações,
nós temos uma pergunta que eu faço para eles, isso já há algum tempo, o que você faria se a sua empresa ficasse 4 meses sem nenhuma receita? E quando a gente está fazendo esse exercício, fazíamos até agora, isso parecia uma coisa muito abstrata, né? É até comum alguns falarem assim, não, mas isso nunca vai acontecer, zerar totalmente a receita, não, a gente pode enfrentar uma crise, a gente pode ter um problema, mas zerar, e agora nós vimos exatamente isso, empresas que zeraram completamente a sua receita. Então, você precisa ter uma reserva financeira que seja suficiente para poder sustentar-se em alguns momentos. Mas isso é difícil, as empresas vivem muito justas. Na verdade, não é que é difícil. Na verdade, é que precisa ser construído com o tempo. Então, se nós tomarmos as decisões certas, com bastante cuidado, com bastante planejamento, nos momentos em que a situação está estável, nós temos condições de enfrentar as instabilidades com mais qualidade. Lógico que qualquer crise vai exigir decisões um pouco mais drásticas, dependendo do nível que essa crise tenha. Mas as empresas que fizeram a sua lição de casa, que tinham um planejamento estratégico bem elaborado, que tinham reserva de caixa e que tinham investido em seus colaboradores, são aquelas que conseguem enfrentar com mais qualidade esses momentos mais adversos. São questões que mostram a importância do planejamento, né? Do planejamento prévio antes de se pensar. Nós estávamos até conversando em outras entrevistas aqui sobre pequenas e médias empresas que estão recomeçando agora, são pessoas que estão pensando em empreender, e a gente falava muito sobre essa questão, a importância de ter um planejamento. Não dá para começar as coisas só por começar, é preciso planejar, né, professor? Certamente que sim. O planejamento, ele é uma ferramenta, mas também, vamos dizer assim, uma filosofia, né, fundamental para uma organização. Nós, no Brasil, não temos uma cultura do planejamento. Para nós, parece que é uma coisa meio perda de tempo. Não, vamos colocar a mão na massa, não vamos ficar aqui perdendo tempo, estamos teorizando. Mas, na verdade, quando você dedica tempo no planejamento, você economiza tempo e recursos na execução. Outra questão que está bastante latente agora e que a gente vê isso nas pessoas também é esse vínculo de solidariedade. As pessoas elas estão acabando ajudando mais, algumas que têm um pouco, vai ajudando outras que não têm nada. E isso também para as empresas parece muito forte. Professor, o que a solidariedade vai dizer sobre as empresas depois que essa crise passar? Essa é uma pergunta interessante porque a responsabilidade social corporativa é uma área que nasceu nas empresas há mais ou menos 20 anos e ela tem se fortalecido gradativamente e hoje é quase que uma parte indispensável de qualquer organização. Você encontra em várias empresas, especialmente as de médio e grande porte, uma pessoa especialmente alocada para essa função, cuidar da responsabilidade corporativa da empresa, a responsabilidade social corporativa. Agora, neste momento, a gente percebe quem são as organizações que realmente se preocupam com a sociedade, que querem desenvolver a sociedade e aquelas que utilizaram disso apenas para o seu, apenas para entrar nessa onda, apenas para poder demonstrar uma falsa imagem de preocupação quando continuam simplesmente preocupadas com os seus lucros. Tá? Nós vimos aí alguns movimentos interessantes acontecendo, quando o liderado pelo Grupo Ânima dizendo não demita, tentando criar situações. Nós vimos também organizações que investiram nos pequenos negócios e outras que estão tentando ajudar, inclusive, seus colaboradores. Ajudaram a ter um home office em casa, por exemplo, pessoas que não tinham uma estrutura em casa para trabalhar, ou ajudaram o cônjuge a fazer um curso para poder equilibrar a família dentro de casa nesse momento. Ofereceram, eu acompanhei um caso de uma empresa que ofereceu um treinamento sobre comunicação familiar durante esse período. Então, são pessoas organizações que estão realmente preocupadas com o bem-estar do seu público interno e do seu público externo. Agora, outras empresas, nesse momento de susto, o que elas fizeram? Simplesmente cortaram as verbas no social, demitiram sem critério, não se preocuparam com seus colaboradores, cortaram auxílios importantes, cortaram, às vezes, auxílios até básicos, como uma cesta básica que ofereciam aos seus colaboradores. E o que é importante ter em mente, Luciana, é que isso não será esquecido. As pessoas podem achar que as pessoas vão relevar isso. Não é verdade. Por muito tempo, isso vai ser lembrado como uma ação que denotou a identidade
desta organização. E as empresas que agiram de maneira incoerente com aquilo que vinham pregando e divulgando, certamente vão pagar um preço alto pela sua marca por um longo tempo, mesmo após a crise. E a gente sabe que com o apogeu das redes sociais, hoje o consumidor, o cliente, ele consegue propagar tudo mais rápido. E um exemplo disso, professor, já aconteceu agora durante a crise, que foi uma grande rede de restaurante que a gente sabe, conhece no Brasil inteiro, que divulgou algumas informações e acabou sendo recerçado pela população, que postou várias coisas nas redes sociais bem inconformada. Ela perdeu vários usuários. Isso é muito sério também para se tratar mercadologicamente falando, né? Sim, a gente teve dois casos bem antagônicos no Brasil, coincidentemente, duas redes de restaurantes, né? Uma que fez comentários um pouco mais agressivos, dizendo que o país não poderia parar em determinadas situações e teve uma repulsa muito grande nas redes sociais. E outra rede que, por outro lado, tomou uma ação de apoiar pequenos negócios, doando um de seus produtos para que os pequenos negócios pudessem vender nas regiões e ter receita, né? E teve um engajamento fortíssimo positivo com a marca nesse período. Então, isso foi um caso assim, muito icônico, né, de que as ações que a gente faz nas redes sociais, elas não passam ilesas. Qualquer decisão que a organização tome, como ela se pronuncie, interessante que, num dos casos, esse caso negativo, o pronunciamento, vamos dizer assim, não foi nem feito em nome da marca, foi feito em um dos principais acionistas da marca. Mas as pessoas associaram rapidamente e demonstraram a sua repulsa. Enquanto que na outra, eles fizeram um anúncio simplesmente sobre o produto que eles iam doar para os pequenos negócios e o engajamento foi orgânico. As pessoas foram lá e começaram a divulgar e tudo. Se você me permite, eu vou até trazer um outro caso interessante, Claro. né, do que aconteceu no Canadá algum tempo atrás, que uma marca de ketchup bem famosa na América do Norte, ela suspendeu a produção do ketchup numa cidade do Canadá porque estava mais caro produzir ali e eles compravam tomates dos fazendeiros locais. Então eles cortaram por uma questão de custo. O canadense é uma pessoa que valoriza muito ali o seu povo local, sua região, as pessoas, né, que vivem na mesma região que ele. Uma outra empresa que só vendia mostarda, já uma marca muito antiga de mostarda, quando viu aquele movimento e que vários fazendeiros não poderiam mais vender os seus tomates para a marca, porque ela fechou ali a produção, eles resolveram abrir uma marca de ketchup, só para aproveitar aquela demanda. E não fizeram um marketing em cima disso, eles abriram uma marca para ajudar os fazendeiros. Um consumidor que não era famoso, não tinha nenhum tipo de prospecção, ele foi no mercado, tirou uma foto das duas marcas e disse assim, essa marca aqui eu não compro nunca mais porque nos abandonou, agora esse é o meu ketchup porque ele apoia os fazendeiros da minha região. Resultado, em 2 ou 3 dias, as vendas da marca que tinha cortado a produção caíram quase 90% ali e os estoques do ketchup e da mostarda da outra marca esgotaram, porque as pessoas foram lá e apoiaram. O poder das redes sociais e do compartilhamento, ele está cada dia mais latente. Por isso que decisões que antes impactavam poucas pessoas, hoje têm um impacto enorme na empresa. Antigamente se dizia assim, quando você atende bem um cliente, ele espalha para 5, quando você atende mal, ele espalha para 20 pessoas. Hoje a gente pode dizer que o cliente que é mal atendido ou está infeliz, ele espalha para 20 mil, ou quem sabe 200 mil ou 2 milhões, porque à medida que vai sendo compartilhado, a marca é afetada por aquela decisão. Isso tudo é muito importante para você que está nos acompanhando e tirando as suas ideias e tomando como exemplos também daquilo que deve ou não deve fazer. Professor, nós já estamos indo para o final da nossa entrevista, mas eu estou vendo que você tem vários livros aí, com certeza já leu muita coisa, né? Como eu disse, terminou o doutorado recentemente, nós vamos marcar uma nova entrevista para falar sobre esse estudo que você desenvolveu também, essa pesquisa. Mas eu gostaria que você deixasse alguns exemplos, algumas dicas de leitura para quem está nos ouvindo, quer desenvolver a liderança e tem esse momento aí para buscar mais conhecimento. Legal, existem muitas opções mesmo de materiais, mas eu vou sugerir 3 livros que eu acredito que sejam muito bons para este momento, né? O primeiro deles é o livro Empresas Feitas para Vencer, do autor Jim Collins,
onde ele fez um estudo com 11 organizações que foram muito mais bem-sucedidas do que outras 11 nos mesmos setores, mas essas 11 de setores diferentes, e ele traz 6 características que essas empresas têm que ajudaram elas a vencer no decorrer do tempo. Então, são boas características para nós desenvolvermos em organizações para que elas possam superar momentos de crise. O segundo livro é um livro que foi escrito no final dos anos 90, mas que continua muito atual, de Peter Drucker, que é o livro Desafios Gerenciais do Século XXI. Então, embora esse livro já tenha 20 anos, ele continua trazendo uma temática que fala sobre obsolescência programada, liderança em tempos de mudança e crise, muito apropriada para os momentos que nós estamos vivendo. E o terceiro livro é A Lógica do Cisne Negro. Então, esse livro, ele trata justamente do evento que nós estamos vivendo agora, um evento que não era previsível, que é diferente de tudo que nós já vivemos e que exige de nós ações que nós nunca tomamos antes. Né? Então, é um livro também muito apropriado para o momento que nós estamos enfrentando agora. Muito bem, nós vamos deixar o nome desses livros com os respectivos autores listados aqui embaixo para você que não conseguiu anotar, possa pegar essas informações e ler também. Nós conversamos com o professor de administração Derson Lopes Júnior, professor aqui do NASP, especialista em áreas de liderança, finanças, gerenciamento de projetos, empreendedorismo e também gestão de pequenas e médias empresas. Professor, muito obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, Luciana, estamos à disposição. Lembrando sempre a você que nos acompanha que você pode rever essa entrevista, rever outras também aqui no nosso YouTube. Se você ainda não nos segue, esse é o momento de seguir o nosso canal, o NASP FM, ativar as notificações e sempre receber os conteúdos em primeira mão. Até a próxima entrevista.